a gravação. Então, eu já expliquei, mas vou explicar de novo agora com todos na sala e com a gravação. Eu mandei uma folhinha falando que ela era o mesmo formulário, mudando um pouco as questões, um pouco as respostas, um pouco a pergunta, mas o mesmo tipo de pergunta, e que vocês fizessem para hoje, porque hoje nós faríamos uma prova igual àquela, igual mudando as frases, mudando as questões, as alternativas. Só que alguns me mandaram e eu vi que algumas questões ainda ficaram com erro, assim. Então, o que eu resolvi? Que hoje nós vamos corrigir, hoje nós vamos ver mais um pouco do Tom Sawyer, e na próxima aula, que é quinta-feira, dia 4, nós vamos fazer a prova, tá? Todo mundo tá entendendo? Nossa, Fer, O quê? é incrível que já no sexto ano todas as provas ficam juntas. A de geografia foi na segunda, daí amanhã tem ciências e história, daí quinta-feira tem espanhol e português. Legal. Tá, mas deixa eu só explicar uma coisa. Esse tipo de prova, o bom não é vocês estudarem na véspera. O bom é ir fazendo os exercícios todo dia um pouquinho, tá? Peguem o caderno, refaçam, peguem o livro, refaçam, peguem as folhas anteriores e refaçam. Por quê? Como vai ser uma prova com consulta, o que é importante? A pessoa, além de saber o conteúdo, saber onde o conteúdo está. Se vocês têm uma prova que vão fazer em 40 minutos, 30 minutos, e vão poder consultar, o que é importante? Saber onde as coisas estão. Porque se na hora vocês vão descobrir que folha é essa, descobrir se é no caderno ou na folha, vocês vão perder muito tempo, entenderam? Então, se vocês fazem sempre os exercícios, refazem, dão uma lida, pegam a parte que tem a explicação, vocês vão lembrar onde esse material está. E na hora da consulta, fica mais fácil. É a mesma coisa que o livro Tom Sawyer. Se a gente for fazer uma prova de interpretação com consulta, se vocês já tiverem lido tranquilamente uma vez, por exemplo, se eu mando hoje e a prova é só segunda-feira, o que é legal de fazer? Ler hoje, como os capítulos são curtos, e mais perto da data, reler. Porque aí, além de ter entendido a matéria e ela ter ficado ali dentro da cabeça de vocês, andando, vocês vão pensando, na véspera, daí dá uma relida para lembrar, mais ou menos está naquela página, tá? Entenderam? Então, hoje, nós vamos fazer isso. E, antes de passar para a folha do formulário, eu vou compartilhar aqui com vocês a folha dos numerais. Sofia, entrou de novo? Tá, essa folha dos numerais, a maioria acertou tudo, teve gente que fez que eu achei bem legal com o sotaque do Cebolinha. Vocês estão vendo já a folha? Ou ainda não? Não. Não. Tá falando, tá iniciando. Mas tá tudo preto agora. Qual o número da folha, só pra mim achar aqui? Essa que eu estou mostrando é a 25 sobre os numerais. Nós vamos ver. Tá mostrando uma tela preta. Pois eu sei, tá demorado, não entendi por quê. Vou parar e vou começar de novo. Peraí. Muito estranho que demorou. Agora vai dar. Espero. De qualquer forma, já vão pegando, é a folha 25 sobre numerais. Eu quero corrigir a última questão. Agora já está aparecendo para vocês, né? Pelo menos aparece para mim como... Sim? Sim. Eu queria corrigir uma questão
principal, que é a última, mas vou falar dessa penúltima aqui também. Não, dessa número 4. Que diz assim, o Bidu enxerga 2 tartarugas e uma das tartarugas diz assim, somos casados, mas temos um pequeno probleminha. E o Bidu pergunta, qual? Moramos em casas separadas. Reescreva a última frase do quadrinho acima, mudando a pessoa de nós para eu e fazendo a concordância. Quem é que fez essa e quer ler? Ô, prof, eu te enviei essa aí, mas tu não me respondeu. É porque eu deixei para corrigir. Pode falar. Tá. Quem é que pode ler a número 4? Pode ser eu, Vai. né? Moro em casa separada. Poderia ser essa a resposta, ó. Moro em casa separada. É uma resposta possível. Teve gente também que botou eu e ela moramos em casa separada. Aí o verbo ficava igual, tá? Mas podia ser moro em casa separada, ou moro em uma casa separada, ou ainda moro numa casa separada. Ô, prof, Ah, eu botei um pouco diferente. Eu botei moro em uma casa e ela em outra, tá errado. olha que legal. Tá certinho. Ah, tá Ô, bom. prof, Oi. ali na aba 6, no meu foi um artigo indefinido. Na Ada, qual? Essa? Tava artigo indefinido, não definido. Estranho. Como ficaria o plural? É indefinido, tá certo? Era para ser indefinido. Como ficaria o plural da frase? Temos um pequeno probleminha. Se a palavra destacada é um artigo indefinido. Eu coloquei um. uns. Temos uns pequenos probleminhas. E daí, claro, tinha que combinar aqui, ó. Pequenos probleminhas. Tá? E se fosse um numeral cardinal, qual seria o plural de um? Não lembro o que eu coloquei. 2. Dois. Dois. 2 pequenos probleminhas. 4. 27 pequenos probleminhas. Tá? Qualquer um desses daria. Os adjetivos, eu acho que todo mundo acertou. Quais podem ser? Prof. Ah, A, B, eu também coloquei, temos alguns pequenos probleminhas. Dá pra ser? mas alguns, qual é o problema aqui? O que eu estou pedindo aqui, ó? Alguns não é um artigo. Não é um numeral cardinal, Nenhum Tá artigo. bom. tá? Tá falando na Tá B, né? bom. Eu coloquei 2 respostas. Eu até te enviei por e-mail, só que eu não sabia qual era certa. Eu coloquei as 2. Para ser numeral cardinal, seria 1, 2, 3, 4. Então, qualquer número, 22, 48, tá? Para ser artigo indefinido, é que o artigo indefinido plural de um é uns. É isso que eu queria mostrar para vocês. A gente até falou em aula sobre isso. Falar. No final dessa aula, você pode falar os trabalhos que estão faltando de cada aluno. Posso, mas eu. Quem é que está perguntando? Eu não estou te enxergando agora. Sofia. Quem? Dudinha. Eu mandei por e-mail para quem me perguntou, mas se der tempo, sim, se der tempo eu falo, porque vai ser pouca gente agora que falta saber. É que eu achei estranho porque eu mandei o e-mail junto com as tarefas, eu perguntei, né? Daí tu não me respondeu nem da tarefa, nem disso. Que engraçado. Eu Acho que eu vou respondi. tentar enviar de novo. Porque se eu não respondi, é porque eu não recebi. Ontem eu respondi. Daí agora eu vou enviar no meu e-mail novo, que eu criei um e-mail só para trabalhos e tal. Que é esse que eu tô usando agora. Daí Não. eu vou enviar pro Pedro, tá? Sofia, o teu eu tenho certeza que eu respondi o que faltava. Tá, então Respondi deixa eu ver. ontem. Sim. Ô, prof, ficou toda preta a tela. Tá, eu vou parar essa apresentação e começar outra. Então, todo mundo entendeu essa parte do artigo, né? De plural. Quando é plural, o plural de um é uns. Quando é numeral, o plural de um pode ser o número que for. 27, 33, 2. Qualquer coisa que seja mais do que um. Tá bom?
Agora vocês vão pegar a folha do formulário. Pegaram? Ô, prof, tu respondeu ontem, que eu não tinha visto esse vídeo. Ah, viu? Sabia? Peguem a folha do formulário. Peraí que eu vou cancelar aqui. Vou abrir. Ô, prof, a parceria da jornada, tu botou ali junto? Botei. Por isso que eu me lembrei. Porque para os outros eu não botei quais eram a parceria. Mas como tu tinhas me pedido para saber do diário também, que faltavam poucos, né? Mas então todas ali são do diário? Não, são as que faltam para ti. Ah, Então, tá. Então, eu esqueci que as do diário e as estão misturadas. Esqueci. Tu coloca as do diário, por diário. exemplo, 7, daí a outra 8. Tá. Agora vamos lá. Vocês Obrigada. receberam? Eu. Fala. Olha aqui. Tu quer que envie todas as folhas do diário? Eu adoraria. Não, tá bom. todas as tarefas especiais do diário. Tá, Não precisa mandar todinhas, né? tá. Porque o diário total eu vou ver quando a gente voltar. Eu espero que a gente volte bem saudável e bem seguro. Tá? Então, aqui, ó, no dia 4, vocês já estão enxergando? Estão enxergando o Sim. formulário? Ó, aqui, em vez de dia 2, eu estou mudando para dia 4. Por quê? Por que eu estou mudando para dia 4? Porque agora você Porque já a prova não vai ser hoje. Ô, prof, tem Teve muita gente com dúvida e que não preencheu direito. Então, acho que é melhor dar um tempo pra gente estudar. Para corrigir, na verdade, para corrigir. Pra corrigir e pra estudar também. Estudando sempre. Então, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa. Quem não fez essa folha ainda, prestem atenção no que eu vou dizer. Não vai fazer agora na folha. Vai copiar as respostas no caderno. Por quê? Porque essa pessoa vai, quando terminar a aula, tiver almoçado, de tarde, vai pegar esse formulário e vai fazer. E depois que fizer, vai conferir com as respostas. Entenderam? Não deixem ele feito agora e deu, já está feito, que bom, corrigiram e pronto. Não. Era para ter feito para hoje. Quem não fez, vai fazer. Tá? Só que vai ter as respostas em outro lugar. Não copiem na folha. Quem fez a folha, aí sim, já pode corrigir. Entenderam? Qual é a vantagem de fazer como eu estou dizendo? A pessoa vai poder fazer, lembrando da aula de hoje, mas vai fazer, tá? Então vamos lá. Gabriela, pode ler a primeira? Tá bom. Número 1. O pai de Fernanda tem um carro meio antigo. Na hora do almoço, ele foi pegar o carro na oficina. Em qual das alternativas aparece um artigo definido? Na letra D, né? Na letra? D. Na oficina. Por quê? Tem outra possibilidade? Não. Eu coloquei a. Então, as duas são certas. copiar. Gabriela, qual é o artigo que tem na oficina? Não sei. A na? Na é É a junção de A. a contração de em mais a. Então, é verdade que aqui tem um artigo definido, ó. Mas outra pessoa, quem foi que falou, que aqui também tem, ó. Não, a Vitória. A Vitória, tá? Então, podia ser a resposta A ou a resposta D. É verdade que dentro da palavra na tem uma preposição e um artigo. Então, se essa fosse a prova, eu teria que aceitar a resposta D e a resposta A. Tá? 2, Vitória. Lê para nós. 2. Os pais de Fernanda têm um carro meio antigo. Na hora do almoço, ele foi pegar o carro na oficina. Em qual das alternativas aparece um substantivo comum, masculino, singular, concreto, simples dessa frase? Eu botei a letra C. C, carro.
Por que não é pais? Porque ele não tá no singular, ele tá no plural. Muito bem. Ele é todas as outras coisas, mas ele está no, está no plural e não no singular, que é o que pede aqui. Por que não é Fernanda, João Teodoro? Posso falar? Samuel. Posso falar, prof? Deixa, eu queria ver, não falaram ainda. Eu não falei ainda. Vai, é que eu não estou enxergando, porque eu estou com a tela só É, na própria. Luísa. Luísa, É porque pode falar. Fernanda não é masculino. Muito bem, Fernanda não é masculino e também não é. Tem outra coisa que ela também Não não é é. sim. Não, peraí. Não é simples. Não, tá errado. Porque não é. Fernanda não é concreto, né? Ô, prof, qual é a resposta mesmo da 1? Peraí, nós estamos na 2. O que está acontecendo aqui? Eu não estou marcando aqui o que Fernanda não é. Ah, comum. Comum, não é comum, tá? Resposta da 1, quem é que está perguntando? Sofia? Resposta da 1, o pai, por exemplo. O Gilberto perguntou. Gilberto. Resposta 1, o pai. E dentro da palavra na também tem um artigo. Tá? Por que oficina não servia como resposta? Porque também não é masculino. Não, é masculino. 3. Agora sim, Samuel, pode ler para nós? No sábado, o gato Cabelo queria sair do apartamento daquela família e dar uma voltinha com a garota. Em qual alternativa aparece o substantivo primitivo que deu origem à palavra desta frase? E? Samuel, qual era? Lembra que é igualzinha da prova, a gente já corrigiu depois da prova. Ó, o que eu estou pedindo? Posso falar? O substantivo primitivo que deu origem a uma palavra dessa frase. Ou seja, nessa frase aqui, vai ter uma palavra que é derivada de uma dessas. Vai, quem estava pedindo, posso falar? Eu posso? Pode. É familiares. Familiares seria um derivado de qual palavra? Família. Família. Essa palavra é família. Se aqui tivesse falar? pedido, só um pouquinho. Se aqui tivesse pedido derivado, seria familiares mesmo. Familiares seria derivado e família primitivo. Mas como aqui eu estou pedindo primitivo, eu quero saber qual que deu origem a uma palavra. Pode falar? Parte. Parte. Parte Que vem de deu, apartamento. que Que faz vem. apartamento. É isso, que dá origem. Faz. Tá aqui dentro, ó. Apartamento é uma parte de um edifício total. Tá? 4. Qual alternativa traz a dupla correta do coletivo com substantivo? Deixa eu ver quem não falou. Quem não falou? Quem não falou? Gabriel, pode falar? Ô, prof, É. qual a resposta da 3? Mas eu não estou entendendo por que tu... Qual é a resposta da 13? Quem pode dizer para ele? Parte. Familiares. Parte. Mas, gente, só uma coisa. Eu não estou entendendo por que está acontecendo isso. Nós estamos na 4 e alguém quer saber a 3. E agora eu vi que alguém disse de novo familiares. Fiquem só prestando atenção. E no caderno botem correção da folha 29. E vão fazendo. Porque senão não deu para entender o que aconteceu que uma pessoa perdeu a 3, outra pessoa perdeu a 2, quando a gente já está lá na próxima questão. Vocês estão fazendo outra coisa? Tá? Então fiquem bem ligados.
Qual alternativa traz a dupla correta do coletivo com o substantivo? Vitória. É a 5, né? A 4. Ah, tá. Eu botei E. E, né? Essa a gente já tinha visto. E o Antônio até falou de frota, que também era Barco. de Barco, não é? Navio? navio, mas navio daí tem uma palavra específica para ele. Hum. Mas ele falou ônibus, eu acho. Caminhão, ônibus, tudo isso é frota. Tá? 5. No exato momento em que abri a nossa porta, o infeliz subiu pelo corredor, saiu pelo corredor e subiu a pequena escada. Que palavra está sendo usada como substantivo, mas geralmente é um adjetivo? Infeliz? O infeliz, tá? Infeliz é uma característica da pessoa, ou do gato, no caso, e aqui está sendo usada como se fosse um substantivo. A mesma coisa quando a gente chama magra, alta, baixa, gorda, velho, o jovem. Isso tudo é um adjetivo que, naquele caso, está sendo usado como um substantivo bem certinho. Tá? Qual das palavras abaixo não é um substantivo concreto? Dança. Dança. Dança é um nome, a dança, né? O nome de uma ação. Então, não é um substantivo concreto. Fadinhas, apesar de que fadinhas são seres imaginários, mas eu consigo imaginar com uma existência própria, né? Tá? Todos os outros. E agora, 7. Em qual das frases... Pode falar? Posso falar 7? Pode. Eu leio um anunciado? Tá. Lê, por favor. Em qual das frases apareceu um... Ai, peraí. Ah, não, tá certo. Em qual das frases apareceu um numeral multiplicativo? Fátima queria o triplo do pedaço de bolo, mas ficou com vergonha de pedir. Muito bem. Multiplicativo. Qual é a palavra? Triplo. Triplo é multiplicativo. Tá? E se fosse essa aqui, ó, 3/5. Esther comprou o tablet em prestações e já pagou 3/5 do total. Que tipo de numeral é esse? Fracionário. Fracionário, muito bem. Tá? Já tinha muita gente, Dalva correu, mas já tinha muita gente na fila e ela acabou sendo a 16ª. Que tipo de numeral é esse? Ordinal. Ordinal. Lina pediu 15 cartas para jogar com um amigo. Numeral. Cardinal. Cardinal. Muito bem. Numeral. Qual dos coletivos abaixo é um numeral? Década. Década. Por que ele é um numeral? Ele é o conjunto de 10 anos. De 10, ó. Um conjunto de 10 anos, então ele representa um número. Um adjetivo que não serviria para festas é Incrível. festas natalinas, festas ótimas, festas incrível, festas infantis e festas modernas. Por que é incrível? Porque tá no singular. Muito bem, muito bem. Porque aqui festas está no plural e incrível está no singular. Como é que teria que ser? Incríveis. Incríveis, assim. Só para puxar para um assunto que não tem a ver com isso, mas tem a ver com plural, como é o plural de degrau? Degraus. Então, eu vou chamar a atenção para vocês. Olha só. A palavra incrível termina com L. Peraí que eu vou botar tudo para cá. A palavra incrível termina com L. Então, o plural dela é incríveis. Incríveis. Mudou do L para o IS. Tá? Mas a palavra degrau não termina com L. A palavra degrau termina com U.
Então, como a gente pronuncia do mesmo jeito, degrau, incrível, como se as duas tivessem U, a gente acha que o plural é com is, então degrau também deveria ser, mas não é. É degrau, tá? Nossa. Troféus, chapéus. Entenderam? Por quê? Eu saí sem querer da reunião. Qual que é a resposta da 7 e da 8 que eu não consegui pegar? Maria, eu tô te ouvindo, mas não tô te entendendo. Pode falar de novo? Eu saí da reunião sem querer. Qual que é a resposta da 7 e da 8 que eu não consegui Da 8, só pegar? um pouquinho, ué. Aconteceu a mesma coisa, né? A gente está aqui noutra questão, daqui a pouquinho a gente volta então na 8, só um pouquinho. Mas onde é que estava, Maria? Eu saí sem querer da reunião. Ah, entendi. Quem pode dizer a resposta da 8 para Maria? Letra C, década. Letra C, década. Ajuda dos universitários. Tá, Maria? Sabe por que ele é numeral? Porque ele representa 10 anos. E arquipélago, por exemplo, é o coletivo de quê? Ilhas. Ilhas, e não tem um número. Ninhada, o coletivo de quê? Filhotes. Filhotes. Esquadrilha, Aviões. aviões, e assim por diante. Alcateia, Lobos. lobos. Tá? Já que eu pintei tudo. Então, agora vocês acabaram de descobrir uma maravilha, que é o plural das palavras que terminam com U. Tá? Não se diz degrais, se diz degraus, troféus, chapéus. Combinado? Eu chamo de degraus, eu achei estranho eles terem falado degraus. Ah, por que tu não falou nada? Porque eu tava lendo teu e-mail. Ah, tá, mas não era As tarefas. Tá. Sim, você tava vendo. Quando todo mundo diz uma coisa e a gente pensa o contrário, a gente pensa que a gente está certo, está errado, né? Se todo mundo está dizendo, eu devo estar errado, mas às vezes não. Às vezes eu sei o certo e aí é melhor eu falar. Ou podia dizer, eu pensei que era degraus. É degrau. Eu quase sempre falava degraus e eu pensava, tá errado, né? Se todo mundo fala degraus. Então eu pensei que tava errado. Aí eu comecei a falar degraus. É assim que às vezes as coisas acontecem. É assim que todo mundo acaba achando que o certo é, por exemplo, para mim fazer e não para eu fazer. O certo é para eu fazer, mas quando muita gente fala o errado, o ouvido da pessoa acostuma com o errado. Tá? Não chega a ser grave, tá? Porque dá para a gente se entender. Mas é bom saber que o certo é degraus, troféus, chapéus. Combinado? Até vou botar uma questão sobre isso na prova. Tralalalala. Não é uma das classificações dos numerais. Spoiler. Verbais. Hã? F, verbais. F, verbais. Tá? Não existe numerais verbais. Mas até que era uma boa ideia, né? A prof deu o spoiler da prova, galera. Terminou a apresentação para vocês agora? Sim. Eu nem mandei ela parar, ela falou sozinha. Vocês estão se vendo, né? Então vamos lá, pegue o Tom Sawyer. Alguém ficou com dúvida de alguma dessas questões? Maria Clara, tirou a dúvida ali da 8? Então, Tom Sawyer, nós estávamos lá na ilha com os 3 meninos, né? E... Para você pegar meu livro, tá? Tá. E nós vamos para um capítulo que se chama... A Morte Anunciada? A Morte Anunciada. Que é quando eles vão... Que é quando o Tom sozinho resolve, tá meio entediado ali. O que ele resolve fazer? Voltar para casa. Sair da ilha. Ele resolve sair da ilha, voltar em casa para ver o que tá rolando lá. Todo mundo leu esse capítulo? Uhum. Peraí, o Gabriel tá perguntando qual é a resposta da 10. Tinha saído, Gabriel? Não tem 10, eu acho.
Sim, é aquela verbais. Ah, então eu não tenho errado a 9, qual é? Qual é a 9, gente? É a C? É que eu já fechei aqui, para eu poder voltar para vocês, eu fechei a A folha. 9 é incrível. E a 10 é verbais. Gabriel, o Gabriel está dizendo, não Valeu, entendi. Giba. Gabriel, qual é a tua dúvida na 10? Gabriel, abre o teu microfone e fala. Qual é a dúvida? Gabriel? Gabriel, ali tu botou assim, não entendi a resposta. Então, o que tu não entendeste? Na 10, a 10 era sobre as classificações dos numerais. E não tem um numeral que é verbal, mas tem o numeral cardinal, ordinal, multiplicativo, coletivo e fracionário. Morte anunciada, Natália. Morte anunciada, que vocês já leram, e que agora nós vamos fazer assim, ó. Um de vocês vai fazer uma pergunta sobre esse capítulo e um ou outro vai responder, e assim por diante. Depois nós vamos passar para o próximo capítulo. Gilberto, pode perguntar? Peraí, eu vou começar perguntando. Ah, pode. Ah, que bom, você que tinha dado um branco. Vai, pergunta, Gilberto. Por que o nome do capítulo é A Morte Anunciada? Uhul! Marina. Porque quando eles foram pra ilha, acharam que eles tinham morrido afogados. Isso é verdade, mas tem um pouquinho mais de suspense aí. Por que o nome do capítulo é Morte Anunciada? E também porque eles acharam o bote no meio do rio e E anunciaram, né? Já tinham falado pra toda a cidade que eles tinham morrido. sim, a cidade toda estava pensando que eles tinham morrido, né? Anunciaram a morte, fizeram aquela busca no rio, né? Jogando dinamite para dentro do rio para ver se os corpos que estivessem no fundo voltavam, boiavam. Eles estão certos de que os meninos morreram. E o que outra pergunta? Eu ia fazer, mas vou deixar uma chance para vocês fazerem. Quem é que vai perguntar? Pode ser eu? Hã? Pode ser eu? Pode. Eu escolho pra quem eu pergunto ou tu escolhe? Pode escolher. Não, pode escolher que eu não quero não. Tá, faz a pergunta, faz a pergunta. Por que que eles fugiram de casa? Duda, pode responder? Prof, eu esqueci de ler esse capítulo. Aliás, essa pergunta que a Marina fez não é desse Outro capítulo. capítulo. Eu sei. Tu pode fazer que a gente... Posso responder? Posso responder? Posso Não, responder pra ver? a Duda vai saber. É do Vai, outro Duda. Por que eles fugiram de casa? Tinha uma questão num exercício que era cada um deles, qual era o motivo, lembra, Duda? O Tom, porque tal coisa. Outra pessoa, então, responde. Eu. Posso responder? Vai, pode. Porque eles estavam cansados das injustiças. Porque o Tom acusaram. O Tom não, acusaram o amigo do Tom de comer um doce lá que ele nem sabia o que era. A Beth tinha dado uma fora no Tom. Aí eles estavam cansados das injustiças. Sim, cada um tinha. E o Huck? Só foi chamado mesmo. Só foi porque... Foi convidado e ele foi, porque ele quis. Isso, muito bem. Por que não, não é mesmo? Gabriel, faz uma pergunta?
Tentem fazer desse capítulo que a gente está falando, que é o Morte Anunciada. Não leu? Quem pode fazer? Luísa? Oi? Faz uma Eu também pergunta. não li. Hã? Eu também não li. João? João Teodoro? Eu? Isso. Não entendi, você pode falar de novo? Para tu fazer uma pergunta sobre o capítulo. Não tem nenhuma pergunta. Não, para tu inventar, João. Ô, prof, eu não tinha lido o capítulo ainda. Eu tinha Eu Esse do também não. anterior. Aí eu só vi ali o nome do capítulo e perguntei por que aquele era o nome. Ah, Pronto. Eu peguei perguntas que você faz às vezes. Às vezes você pergunta na aula. Por que é esse nome? Algo sim. assim. Só que para fazer essa pergunta, tu não precisava ter lido o capítulo. Para responder, sim, tinha que ter lido, né? João, Ô, tu não prof, leu esse? Ó, quem não leu esse Não capítulo li, não li. vai ler hoje. João, faz uma pergunta do anterior, então. João, Espera um pouquinho. liga a tua câmera. Enquanto o João pensa, Luísa, faz uma pergunta. Pedro? Prof, Oi, prof. De qual capítulo? O que eu estou pedindo é sobre esse capítulo Morte Anunciada. Mas Então, eu não li esse capítulo. aí tu faz uma do anterior. Ô, Cecília, esqueci meu livro lá em casa. Ah, tá. Pensei que tu estava lendo agora. Pode fazer, Sofia. por que que os meninos queriam voltar para casa? Por que os meninos, na verdade, o Tom, né? Por que o Tom começou a querer Não, voltar? sem o Tom. Não. O Tom foi uma vez, daí depois no final, Ah, tá. o Joe A Sofia e já o está mais Ross adiante queriam ir ali. embora. Aham. Teve uma Por hora que 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 eles queriam ir? começaram a querer ir embora. Por que eles queriam ir embora? Quem sabe? porque tava no tédio. Tava um tédio. Eles foram, né? Começa muito bem e tal, aí vai ficando de noite, já vai dando aquele tédio, já dá vontade de voltar. Começa a ouvir um bom de barulho, tipo galho quebrando no meio do nada. Olha só, tem bastante gente que não leu, então vocês vão ler, anotem agora para ler esse capítulo, tá? Ler bem lidinho, e aí na próxima vez, que talvez não seja ainda na quarta, na quinta, por causa da prova, na próxima vez nós vamos ler juntos o outro capítulo depois desse. Então tem que ter lido esse, tá bom? Que agora a gente já está na hora de terminar. Para quarta-feira, então, vocês podem refazer os exercícios que nós fizemos hoje, entender por que a questão é aquela, por que a resposta é aquela e não é outra, além de saber a certa, porque às vezes a gente já sabe de cor que é aquela, mas vão olhando as outras alternativas e pensam, essa não é porque aqui o artigo é indefinido, essa não é porque aqui não Só para tem... treinar. Porque Pra caso, treinar. imagina, você só pensa na resposta e cai a mesma pergunta, mas com outra palavra. Você pode não Exatamente. se lembrar só porque você só pensava na resposta certa. Aconteceu isso, né? Aconteceu isso porque teve gente, Talvez. teve questão que eu botei a mesma resposta, mas a pergunta era outra. Por exemplo, na prova eu pedia indefinido e agora eu pedi definido. Então as respostas eram as mesmas. Ô, prof, perguntaram quando que já você pediu deu para ler horário esse da nossa capítulo. aula. Só um pouquinho. As alternativas eram as mesmas, mas a resposta era outra. Todo mundo falou ao mesmo tempo e não conseguia ouvir. Marina. Deu horário dessa aula. Deu horário, já sei. Tá? Mais alguém tem outra coisa? Prof, perguntaram quando que tu deu esse capítulo para ler. Na última aula que nós falamos do Tom.